Senhores, muito boa tarde. Em continuidade às nossas palestras semanais, sempre abordando um tema voltado às licitações, hoje nós vamos falar sobre o SICAF. Meu nome é sou consultor jurídico aqui da ECC, consultor e assessor jurídico no tema de licitações. Nós vamos falar então sobre o SICAF. Para que serve o SICAF? O que é o SICAF? Como se cadastra? É obrigatório, facultativo? Então nós vamos falar um pouco sobre esse sistema do governo federal. O SICAF foi criado, na verdade, em 1992, no momento em que o país vislumbrava uma maior eficiência na gestão pública. E, através de um decreto, foi criado então o SICAF, que é o Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. Qual a intenção do SICAF? O SICAF, a orientação inicial, o motivo pelo qual foi criado, o objetivo, era fazer com que o governo federal tivesse um cadastro de fornecedores unificado, onde todos os proponentes, licitantes, que quisessem participar de determinada licitação, teria que, na sua origem, no decreto original, teria que obrigatoriamente estar cadastrado no SICAF para participar de qualquer modalidade de licitação, seja concorrência, tomada de preços, seja o concurso. Então não fazia distinção. O licitante era obrigado então a se cadastrar como condição de participar de licitações. Logicamente que a ideia continua sendo muito boa do SICAF. O SICAF é algo que veio colaborar nesse mundo gigantesco das licitações e facilitando, de um lado, a vida dos licitantes, que sendo desnecessário a apresentação de uma série de documentos toda vez que fosse participar de uma licitação, sendo que já tem um cadastro lá. Então não é necessário juntar todos esses documentos e apresentar novamente. Essa é a ideia do SICAF. Então, já tendo aquele cadastro, ele dispensa a apresentação dos documentos. Quais são os documentos? Na verdade, continua sendo ainda o SICAF hoje uma habilitação parcial, porque ele contempla documentos de habilitação jurídica, fiscal, e basicamente jurídica, fiscal, econômico, financeira. É possível também a qualificação técnica, mas nós sabemos que a qualificação técnica varia muito de caso a caso, de licitação para licitação. Basicamente o cadastro no SICAF então fica por conta da habilitação jurídica, a fiscal e a econômico-financeira. Muito bem. Com o advento da lei de licitações, em 1993, a Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, que continua sendo a Lei Geral de Licitações, caiu por terra aquele decreto lá que criou inicialmente o SICAF, porque ele obrigava os licitantes a se cadastrar nesse sistema para participar de qualquer licitação. Mas a Lei 8666, que veio em 93, posteriormente, ela fez cair por terra essa obrigatoriedade, porque a gente sabe que não é obrigado, a lei não obriga nenhum pré-cadastro como condição de participar de licitação. Então, através também de muitas críticas que houve na época com relação a essa obrigatoriedade, chegou então as reclamações de vários licitantes, muitos juristas também, doutrinadores, criticaram essa obrigatoriedade, foram contra, contestaram essa obrigatoriedade, e aí, por orientação do próprio TCU, acabou que caindo por terra aquele decreto original que criou o SICAF. Mas o governo passava por essa grande já transformação, vislumbrando
uma melhor gestão da coisa pública, no momento em que se discutia a reforma do aparelho do Estado, no governo Fernando Henrique, houve um plano diretor, o ex-ministro Carlos Bresse Pereira, que criou então, com a sua equipe, né, um estudo sobre a reforma do aparelho do Estado. E naquele momento, através de uma instrução normativa, número 5, do extinto Ministério da Administração, o MARI, recriou o SICAF, porque percebeu-se que era algo que vinha para auxiliar realmente tanto a administração pública, com esse cadastro unificado dos fornecedores, de todos os órgãos federais, quanto os próprios licitantes. Facilita muito para os licitantes também ter ali um cadastro unificado, onde ele não precisa se preocupar em ficar juntando documentos toda vez que vai participar de determinada licitação. Então, como a própria lei 8666, que é a lei geral, não previa esse pré-cadastramento, com exceção de uma única modalidade, que é a tomada de preços. A gente sabe que a tomada de preços tem essa característica de exigir um pré-cadastramento de quem se pretende participar daquela licitação. Então é uma modalidade que é dirigida somente aos cadastrados. E quem não for cadastrado tem que se cadastrar até o 3º dia útil, antes da realização da licitação, na modalidade de tomada de preço. Com exceção dessa modalidade, nenhuma outra exige um pré-cadastramento. Muito bem. Como a própria lei, então, 8666, não trazia essa previsão e houve muitas críticas com relação à obrigatoriedade, por vários acordos do TCU, Tribunal de Contas da União, foram exarados no sentido de que a administração devia se abster de exigir nos editais a obrigatoriedade de cadastro no SICAF, mas sim facultativamente. Poderia ser exigido facultativamente ou como opção. Então, a orientação do TCU é que a administração, se quiser exigir o SICAF, ele faz no edital a exigência, mas como opção, o licitante que não for cadastrado pode apresentar os documentos ali de habilitação. Então, quem já for cadastrado no SICAF, é claro, participa sem apresentação dos documentos de habilitação, salvo aqueles que estão vencidos lá no cadastro. E os que não são, que não são cadastrados, aliás, no SICAF, então eles vão participar também com a apresentação de todos os documentos no envelope devido. Essa é a orientação do TCU até nos dias de hoje. Então não se pode exigir no edital, para a participação de qualquer licitação, que o licitante seja então cadastrado no SICAF. Porém, surgiu em 2005 o decreto, que é o atual decreto do pregão eletrônico, que é o 5.450/2005. Surgiu em 2005. Então, o decreto que traz todas as regras de participação no pregão eletrônico. Dessa forma, sendo o pregão realizado online, não há como proceder à licitação sem que haja um cadastro unificado, um cadastro online, onde o pregoeiro, ao final do pregão, não possa ter acesso a esse cadastro. Então, é impossível realizar um pregão eletrônico, seja em nível federal ou estadual, qualquer órgão municipal, se o órgão que está licitando não tiver adesão a um sistema onde se possa conferir a habilitação dos licitantes. O SICAF, então, no pregão eletrônico, para os órgãos que são integrantes do chamado SISG, que é o Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal, eles são obrigados, todos os órgãos federais que integram o sistema do SISG, obrigatoriamente têm que ter adesão ao SICAF. Então, qualquer pregão eletrônico que você for participar, que seja
do governo federal, você vai ver que o edital necessariamente vai ter uma norma, uma cláusula dizendo que você tem que se cadastrar no SICAF. Porque ao final do pregão, o pregoeiro vai se valer desse cadastro através do seu CNPJ, vai fazer a consulta ao SICAF para ver sua situação de habilitação parcial. Muito bem, então com o advento do pregão eletrônico, que é uma modalidade hoje corriqueira, né? Hoje o próprio decreto prevê lá que as compras de bens e serviços que sejam definidos como bens comuns e serviços comuns, a maioria deles hoje são, por força de decreto, são realizados através da modalidade pregão eletrônico. E o próprio decreto diz o seguinte: quando o governo for adquirir bens ou serviços que se definam como bens e serviços comuns, obrigatoriamente terá que ser feito através da modalidade pregão. E logo em seguida o decreto diz que, preferencialmente, na sua forma eletrônica. E quando não for possível fazer na forma eletrônica, a administração terá que justificar nos autos do processo o porquê que não realizou o pregão na forma eletrônica. Muito bem, sendo realizado na forma eletrônica, então, ao final do pregão, o pregoeiro, seja ele de qual administração que ele estiver participando, se for em qualquer lugar do país, em qualquer plataforma, ele terá que consultar um sistema online para conferir a habilitação do vencedor no preço, para ver se o sujeito está realmente habilitado. Então, uma confusão que a gente percebe que muitos licitantes fazem é confundir o cadastro no SICAF com o cadastro nas plataformas, onde se realizará o pregão, efetivamente o pregão. Eu vou passar aqui, então, fazer aqui na lousa, para um melhor entendimento, como é que funciona a consulta online, então, do pregoeiro ao final do pregão. Então, nós temos o SICAF. SICAF, a sigla é SICAF, que significa, então, Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores. E nós temos também as diversas plataformas onde são realizados os pregões. Diariamente, a cada minuto, sai um pregão novo por todo o país. Então, nós sabemos que as plataformas mais conhecidas, mais antigas, são o Comprasnet. Comprasnet, que agrega o sistema do SICAF por ser a plataforma do governo federal. Comprasnet, www.comprasnet.gov.br. Muito bem. Se o pregoeiro estiver fazendo o pregão através da plataforma Comprasnet, ao final do pregão, ele vai verificar qual a empresa que cotou pelo menor preço, mas não é suficiente para declarar o licitante vencedor. Ele terá que analisar a documentação. Então, com o CNPJ aqui do fornecedor que cotou pelo menor preço, ele vai fazer uma consulta junto ao SICAF para ver a habilitação daquela empresa, daquela licitante, se está ok, habilitação parcial. O SICAF vai informar, então, vai estar lá no banco de dados do SICAF, a situação daquele licitante. Muito bem. O pregoeiro, então, irá solicitar ao licitante vencedor aqui os demais documentos complementares, que é para juntar com as informações que vieram lá do SICAF, mais alguns documentos complementares que não constam do SICAF, para então, só então, declarar vencedor aquele licitante. Muito bem. Como é que funciona? Como é que eu faço o cadastro no SICAF? Você vai clicar no site do Comprasnet, que é o comprasnet.gov.br. No próprio site Comprasnet
tem lá um íconezinho de acesso livre, onde você vai clicar e vai te encaminhar lá, entre outros, para o SICAF. Você clicando lá no SICAF, você vai ter toda a explicação ali, bem didática, a forma como é que você vai se cadastrar. Você vai cadastrar uma pessoa que vai ser a responsável pelo cadastro, e ali vai dar todas as orientações de quais documentos você deve juntar e se dirigir até uma unidade cadastradora que vai indicar, e você vai escolher dentre aquelas a que melhor lhe sirva, que for mais perto da sua sede, do seu local. Também você deve fazer um pré-cadastro, hoje é exigido no cadastramento do SICAF, você faz um pré-cadastro, onde serão lá solicitadas algumas informações de qualificação de jurídica, técnica, econômico-financeira, fiscal, e você vai preencher toda aquela documentação. É uma habilitação, um cadastramento parcial que você faz ali, a primeira etapa. Na segunda etapa você imprime tudo aquilo lá que você preencheu e se dirige então até um daqueles órgãos que você escolheu, um órgão federal, Polícia Federal, INSS e outros, dentre outros. E você então lá no local, vai ter um local próprio naquele órgão que complementa esse cadastro seu. E você já sai dali cadastrado com a sua senha, tudo ok. Muito bem, então a diferença que a gente quer pontuar aqui é que você, estando cadastrado no SICAF, não é suficiente para você participar já de qualquer pregão. Porque o SICAF é o meio pelo qual você se habilita apenas. Você está habilitado, não tem mais a necessidade de enviar toda a documentação, porque já consta lá do SICAF, do Sistema Unificado. Então você está dispensado de enviar aquela documentação que consta do SICAF, mas deverá enviar apenas alguns outros documentos complementares. Isso facilita bastante, com certeza, a vida dos licitantes. Mas, mesmo hoje o SICAF tem recebido algumas críticas, no sentido de que os estados, não que o SICAF propriamente dito esteja recebendo a crítica, mas o sistema, o Brasil hoje, por conta do crescimento, dos investimentos, então, tem recebido tantos investimentos, tantas verbas são destinadas anualmente para as compras governamentais, que os estados também, de uns tempos para cá, resolveram criar seus sistemas de cadastro de fornecedores. Então, hoje a maioria dos estados já possuem também os seus sistemas próprios de cadastro de fornecedores. Então, distinguindo o SICAF de outros sistemas estaduais, nós vamos dar um exemplo aqui do estado de São Paulo. No estado de São Paulo é utilizada a BEC, a Bolsa Eletrônica de Compras, que é similar ao SICAF. O sistema funciona da mesma forma, onde o SICAF tem a sua finalidade para o governo federal, se presta a fornecer dados para licitações do governo federal, e a BEC, a Bolsa Eletrônica de Compras, para as licitações realizadas no âmbito do governo do Estado de São Paulo. Então, todos os órgãos estaduais aqui no Estado de São Paulo utilizam a BEC como plataforma de participação nos pregões. Então, BEC, CalFESP é um único sistema do Estado de São Paulo, é bem similar ao SICAF Comprasnet, porque na mesma plataforma tem um e outro, um faz parte do outro, um agrega o outro. Um é a plataforma e o outro é o órgão que informa a situação cadastral de habilitação do licitante. Muito bem. Eu creio que nós abordamos alguns temas, tiramos algumas dúvidas de porquê do SICAF, o que é o SICAF, se é obrigado ou não, relembrando que hoje continua sendo facultativa a utilização do SICAF para as modalidades não eletrônicas, não online, que é a concorrência, a tomada de preço, convite, qualquer modalidade
que não seja o pregão eletrônico, a administração pode e é aconselhável que faça a exigência do SICAF, mas com a opção ou, se então o sujeito, se a empresa, o licitante, não for cadastrado no SICAF, ele tem a opção de apresentar todos os documentos que são exigidos para habilitação. Essa é a orientação do TCU, a orientação da doutrina majoritária para o SICAF e os outros órgãos de informação tem que ser algo facilitador e não impositivo de forma que prejudique, que exclua potenciais licitantes que porventura não tenham o cadastro. Então, ele é facultativo e desde que coloque a opção ou SICAF ou a apresentação de todos os documentos. E no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, nós temos um sistema parecido com a BEC, que é o SIGA. Lá no Rio de Janeiro é o sistema SIGA, que funciona da mesma forma da BEC. É uma plataforma estadual e tem seu sistema próprio também, que é similar ao SICAF. Assim que termina o pregão, o pregoeiro vai ter que consultar via online, através do CNPJ, daquele que ofertou pelo menor preço até então, e vai confrontar então a situação de habilitação daquele licitante, para só então declarar o mesmo vencedor do pregão. Muito bem, pessoal, eu creio que se ficou alguma dúvida, vocês podem enviar online, a gente vai responder todas as dúvidas na medida do possível. E lembrando que nós teremos curso nesse mês de junho. No dia 21 nós teremos o curso de licitação e no dia 22 teremos o curso de pregão, onde serão abordados esses temas, todos esses temas com mais propriedade, onde teremos o prazer de tirar todas as dúvidas dos participantes que vierem aqui nos assistir. Foi um prazer estar com vocês e espero tê-los na próxima oportunidade nas nossas palestras semanais, sempre às terças-feiras. Boa tarde.